esse que vos fala, Alf, neste 2019, janeiro, dia 26. Shabbat Shalom. Um pequeno louvor. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, 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 O Davino Hai, O Davino Hai, O Davino, O Davino, O Davino Hai. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz do Brasil também, Jerusalém conhecerá a paz. Shalom, 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 aleim. O Davino Hai, O Davino Hai, O Davino, O Davino, O Davino Hai. Hashtag pré-tribulacionismo. Esse que vos fala, Alf, Salmo 133, 3. É muito comum nós vermos na teologia do pré-tribulacionismo e no Apocalipse a luta de Deus por Sião, Jerusalém, Israel, as 12 tribos, 144 mil escolhidos. Deus escolheu pessoas, lugares, épocas, dispensações para agir e modos. Mas Ele nunca deixa a sua graça deixa de usar a sua graça sobre os eleitos. Salmo 133, 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ordena Strong 66:80. O Salmo 133 é um dos salmos dos Cânticos dos Degraus. Os Cânticos dos Degraus eram salmos cantados nos degraus do templo pelos levitas, ordenados por Davi. E o Salmo 132, 11 e 18 era um salmo relembrado em todas as festas de Israel sobre as grandes promessas de Yahvé e das Escrituras Sagradas para com a herança de Davi, para com Israel, sua herança, a herança de Abraão. Salmo 132, um dos salmos, penúltimo salmo do Canto de Degraus, antepenúltimo, que vai do 120 ao 134. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela do fruto do seu ventre, porém sobre o teu trono, que foi Jesus. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos que eu lhes dei de ensinar, também os seus filhos se sentarão perpetuamente no seu trono. Então Israel nunca deixou de ter Judá no trono, como bem disse a bênção de Jacó lá em Gênesis. Pois muito bem, Pedro era descendente de Davi, porque contei em outro vídeo, eu tive um arrebatamento, uma visão no céu, e lá eu vi Pedro coroado e com fios de barba ruiva. Davi tinha fios ruivos, e sobre ele a luz do Senhor Jesus, que me levou até lá. Mas Pedro estava lá como empreendedor de pesca, e Jesus o chamou na presidência do seu reino, na igreja, que Israel desconhecia que tinha um rei. Pois é, Jesus e na sucessão Pedro, sempre de Judá. Pois muito bem, Jesus foi colocado no trono de Davi. Se os seus filhos guardarem o meu conserto, os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se sentarão permanentemente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão seu necessitado, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os santos rejubilarão ali, farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os meus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Portanto, aí você vê, o Salmo Degrau 132 fala
bênção de Deus sobre Israel, mesmo no grande tempo da grande tribulação, da angústia de Jacó. Sarvar, ordenar, 133:3, Deus ordenou a bênção e a vida, vida rai, vida. Então, Sião, mesmo na época da grande tribulação, haverá ordem de Deus para que haja vida e que haja ordem. Por isso ele sela no capítulo 7, como vimos, 144.000 das 12 tribos para iniciar o seu Pentecoste tribal, judaico, da igreja tribal, judaica, na grande tribulação que enfrentará o anticristo, 12.000 de cada tribo. A igreja foi arrebatada, mas mesmo assim, a graça e a bênção de Deus está sobre Israel em Sião. Jesus está em Sião, com 144.000. Podemos até fazer uma leitura de Apocalipse, capítulo 7. Também temos as duas testemunhas, no capítulo 11, que estarão em Sião enfrentando o anticristo, na grande tribulação. No capítulo 7, ao abrir o sexto selo, a ira de Deus se prepara para cair sobre os ímpios da grande Babilônia financeira, mundial, opressora. E vimos os assinalados de Israel, homens virgens, portanto, desta carne e desse osso, porque faz sentido serem homens virgens, se não falar nesse corpo de Adão. Então, os 144.000 têm o corpo adâmico, mas são virgens, da tribos de Israel. E com o selo de Deus, ele selou na testa. Lembra que o profeta Ezequiel mostra um homem com um tinteiro, fazendo o sinal da cruz. E aqui, o selo de Deus. O selo deve ter o sinal da cruz, nesses 144.000. E Jesus andará com eles. Portanto, Jerusalém será sempre protegida por Deus, mesmo na grande tribulação. E é um dos motivos, uma das razões, porque Deus vai se vingar da grande Babilônia financeira, da ONU, ou do novo Império Romano renascido. Essa grande confusão que já está se abatendo sobre as nações e sobre a nova liderança das nações. Shalom Hashem. Então é importante entendermos o pré-tribulacionismo, as dispensações de Deus, de que a igreja será arrebatada antes do cumprimento das promessas de Davi, em que as tribos de Judá reinará sobre as tribos de Israel, que reinarão sobre todas as nações da terra. É claro que com vingança, porque dividiram a terra de Israel dos judeus, dos descendentes de carne das tribos de Israel, da etnia israelita, judaica. Enquanto que a igreja arrebatada é de etnia mestiça. Portanto, está aí o esclarecimento necessário para este ponto do hashtag pré-tribulacionismo. Esse que vos falou, Alf, a paz do Senhor Jesus. Oremos hoje pelo Conselho de Segurança, a situação do povo venezuelano e da conturbação e da desordem do mundo, e a das famílias de Brumadinho, Minas Gerais, que as autoridades responsabilizem por esta negligência, os responsáveis, punam, para que pare essas mortandades de mineirinhos. Shalom Hashem, Pai do Senhor, meus irmãos mineiros, consolo do Espírito Santo de Jesus a essas famílias vitimadas. Amém.